É possível saber o número exato de habitantes no planeta Terra nesse momento, agora? Olha, a gente pode até ter uma ideia, mas saber o número exato fica difícil, né? Eu vou fazer uma segunda pergunta. É possível saber o valor exato do PIB, Produto Interno Bruto, anual de um país agora, também nesse exato momento? Olha, a não ser que alguém esteja vendo esse vídeo bem na virada do ano e acabou de assistir o jornal e viu os resultados, também vai ficar difícil. Essas duas situações nos mostram que vão haver momentos onde a gente não vai ter como precisar exatamente um valor. Ou seja, a gente vai ter que estimar, a gente vai ter que dar uma ideia ou um valor aproximado. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza, ela nada mais é do que uma estimativa de um valor, do que uma estimativa de um determinado valor. Só que na ordem de grandeza, eu sempre vou comparar um valor com uma potência de base 10. Por exemplo, imagine um caminhão, né? Um caminhão. Vou desenhar um caminhão aqui. Então, qual é o tamanho de um caminhão? Bom, mais ou menos, assim olhando, a gente vai dar uma estimativa, ó, e um caminhão tem aproximadamente 8 metros. Então, qual é a ordem de grandeza desse caminhão? Lembrando que eu vou dar essa ordem de grandeza numa potência de 10. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou comparar esse valor aqui com uma potência de 10. Qual é a potência de 10 mais próxima de 8? Olha, eu vou lembrar que 10 na zero é 1, não é verdade? 10 na 1 é igual a 10. E 10 na 2 é igual a 100. Então, 8 está mais perto de qual numeral aqui? Está mais perto de 1, está mais perto de 10, está mais perto... Fácil, né? Está mais perto de 10. 8 está mais perto de 10. Como 8 está mais perto de 10, então a potência que melhor representa o número 8 vai ser 10 na 1. Então, quando alguém perguntar qual é a ordem de grandeza de um caminhão, por exemplo, eu não preciso saber que um caminhão tem exatamente 8 metros. Eu posso falar que a ordem de grandeza é 10 na 1. Ou seja, um caminhão tem aproximadamente 10 metros. Pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, mas a ordem de grandeza, uma estimativa ou uma ideia do tamanho do caminhão, pode ser representado por 10 na 1. Então, para eu saber uma ordem de grandeza, basta eu comparar o meu valor com uma potência de base 10. Qual potência de base 10 está mais próxima desse meu valor? Porém, como tudo na vida tem um porém, né? Porém, esse critério de proximidade ele tem um problema. Se eu pegar um valor como, por exemplo, aqui eu peguei o valor 8, mas se eu pegar um valor como 50 aqui, por exemplo, ó, 50 está mais próximo de 10 ou está mais próximo de 100, né? Então a potência de 10 que vai representar os 50 é 10 na 1 ou é 10 na 2? Ficou a dúvida, né? 50 está bem no meio. Então, para isso, a gente vai usar uma técnica que nos dá um resultado mais seguro, né? Dá um resultado mais seguro. Então, basta eu pegar esse meu valor, pegar o valor que eu quero tirar a ordem de grandeza e escrever ele em formato de notação científica. Lembra? M vezes 10 elevado a n. Aí eu tenho duas opções. Se se o valor do meu m for menor ou igual a 3,16, já vou explicar o que é 3,16. A ordem de grandeza vai ser o meu próprio expoente n que tiver aqui. Se o meu valor m
for maior que 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser o meu expoente n mais 1. Então, se o m for menor ou igual a 3,16, eu tenho a ordem de grandeza do expoente n. Se o meu m for maior que 3,16, eu vou ter o n mais 1. E o que é esse 3,16? De onde é que saiu esse 3,16? Esse 3,16 é justamente uma média entre as potências. Então, eu vou comparar o meu m com a média das potências. Como é que eu sei que esse 3,16 é a média das potências? Olha, se eu pegar o 10 elevado a 0 mais 1 dividido por 2, você vai perceber que isso aqui é o ponto médio entre esse intervalo, né? 0 mais 1 dividido por 2, eu vou ter 10 elevado a 0,5, que seria o mesmo que a raiz de 10, né? Essa raiz de 10, se você nunca ouviu falar, é a média entre as potências. E o valor disso aqui é aproximadamente 3,16. Então, por isso eu vou comparar o meu m com 3,16. Vamos pegar alguns exemplos aqui para começar a ficar mais fácil de entender esse raciocínio. Eu tenho, por exemplo, o número 12. Primeira coisa que eu vou fazer, transformar em notação científica. Então, vamos pular a vírgula uma vez para a esquerda, eu vou ficar com 1,2 vezes 10 na 1. Então, como é que eu vou saber a ordem de grandeza desse número aqui? Eu vou comparar, então, o meu m com 3,16. 1,2 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser o meu próprio expoente n, vai ser 10 na 1. Vou pegar um número maior, então, vou pegar o 86. Então, vamos transformar em notação científica. Jogo a vírgula uma vez para a esquerda. Vou ficar com 8,6 vezes 10 na 1. Então, qual é a ordem de grandeza de 86? Olha, olhando a minha notação científica, eu vou perceber que 8,6, né, que o meu m, é maior que 3,16. Então, a ordem vai ser o meu expoente mais 1. Né? Meu expoente mais 1. Então, minha ordem de grandeza vai ficar 10 na 2. Bom, esses dois exemplos que a gente usou, o 12 e o 86, dava para fazer tranquilamente pelo critério da proximidade. Mas o 50 lá que ficou na dúvida, vamos pegar o 50 então. 50. Olha como vai ficar mais fácil. Vamos transformar o 50 em notação científica. Vou pular a vírgula uma vez para a esquerda. Eu vou ter 5 vezes 10 na 1. 5, que é o meu m, também aqui ó, é maior que 3,16. Então eu vou ter o meu expoente mais 1. Então a ordem de grandeza de 50 vai ser 10 elevado a 2. Bom, e vamos trazer isso para a vida real, então vamos pegar outros tipos de exemplo. Se eu tivesse que saber a ordem de grandeza do raio do Sol, eu sei que o raio do Sol mede 696.696.000 quilômetros. Né? Vamos transformar em notação científica. Eu vou pular a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu vou ficar com a vírgula aqui no 6. Então eu vou ter que, em notação científica,
o raio do Sol é 6,96 vezes 10 na 5. O meu m aqui nesse caso, 6,96, também é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza do raio do Sol vai ser o expoente mais 1, 10 na 6. Agora vamos pegar um número pequeno. Por exemplo, eu quero a massa do próton. A massa do próton, não vou escrever a massa do próton aqui por extenso, vai ser um número muito comprido, mas a gente sabe que é aproximadamente 1,67 vezes 10 na menos 27. Então, meu m ali, meu m, 1,67, dessa vez é menor que 3,16. Então, a minha ordem de grandeza vai ser o meu próprio expoente, 10 na menos 27. Então, nessa aula, vocês viram aí os dois métodos para tirar uma ordem de grandeza. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido o conteúdo e até a próxima.